destes 6 meses que tem de funções governativas, é de alguma forma a dizer-nos que está atento aos problemas do país, mas isso certamente não chega para resolver as graves dificuldades em que muitas das pessoas vivem. E a confiança é algo que é difícil de construir, de manter, mas nesta fase certamente que os resultados podem contribuir para que essa confiança se reanime, sobretudo nas instituições e no governo, porque, como começámos por dizer, os objetivos todos os conhecemos, mas são difíceis de alcançar e certamente que o ano 2012 terá graves dificuldades para a situação do país, das famílias, das pessoas, e não é neste ano, como é também um lugar comum dizer-se, que se vão resolver todos os problemas do país. O chefe do governo sublinha também que a degradação da confiança provoca graves consequências na qualidade da democracia. Assim que ele diz, isto tem que ser rapidamente invertido. Claro, há um aspecto muito importante. Nos nossos dias, a democracia não passa apenas por eleições. E é um país com elevados níveis de desemprego, com elevados níveis de democracia, com a reforma da administração pública por fazer, com de alguma forma uma concentração de poder económico. Todos esses fatores contribuem para que o regime seja cada vez menos democrático. É evidente que não estamos aqui a pensar apenas na democracia formal, mas há aspectos que são seguramente importantes também para essa questão da confiança. E as reformas que o Primeiro-Ministro enunciou nesta mensagem são reformas importantes, são reformas há muito pedidas, designadamente das administrações públicas, na justiça, evidentemente, tudo isso corrobora e ajuda a que o ambiente económico seja mais favorável, seja mais democrático. Mas há uma questão que é importante e que o Primeiro-Ministro não fez referência e que certamente será ou poderá ser um marco importante também na atuação do Governo e que se prende sobretudo com perceber de que forma é que o papel do Estado é ou pode chegar a todos os campos. E, portanto, mais até do que as reformas da administração pública, é preciso perceber quais é que são necessariamente as funções do Estado. E esse debate ainda não está feito e espera-se que antes da reforma das administrações públicas se consiga perceber, evidentemente, se o Estado pode chegar a todos os campos em que agora atua. Repare que nós temos um Ministério da Educação muitíssimo grande, um Ministério da Saúde muitíssimo grande, e é preciso perceber de que forma é que o Estado, e se tem capacidade financeira e não só, para alcançar todos esses objetivos. Certamente que a reforma da administração pública é importante, certamente que a reforma da justiça é essencial para o desenvolvimento económico, mas perceber se o Estado tem capacidade para atingir todos esses campos é uma questão primeira. Portanto, primeiro é esse debate que se deve ter para depois se conseguir perceber de que forma é que o Governo pode produzir essas reformas. Como também acabou de dizer, exatamente, Pedro Passos Coelho apoia-se nas reformas para gerar esta confiança nos portugueses, nomeadamente na justiça e na máquina administrativa. Embora já tenham sido anunciados cortes na saúde e também na educação para o próximo ano. 2012 vai ter mesmo de ser um ano com grandes reformas. Já é um lugar comum. O Primeiro-Ministro reafirmou novamente essa questão das reformas, tocou nesse aspecto da justiça, porque é realmente um aspecto muitíssimo importante na reforma do Estado, mas é evidente que há um anunciar de medidas e é preciso agora levar à prática essas medidas e concretizar essas reformas. Repare que o Orçamento de Estado para 2012 é um orçamento que já contém alguns dados importantes sobre o caminho que vamos prosseguir. Certamente que no desenrolar, sobretudo o primeiro semestre, o Governo terá que ter a capacidade para definir e implementar um conjunto importante de reformas, mas, como digo, seria urgente que o Governo primeiro refletisse sobre as funções que pode cumprir com eficácia e com eficiência dentro dos recursos que nós temos. Certamente que a reforma das administrações públicas, como disse bem, é um campo que é muitíssimo importante, porque muita da despesa pública que existe, certamente com uma reforma das administrações públicas bem feita, bem pensada, com critérios de estratégia nacional, poderia ter ganhos de causa, sobretudo também no combate ao déficit, que é uma das metas que nós rapidamente temos de atingir. Há muito tempo que se fala de reformas essencialmente estruturais. Quais são as reformas essenciais? Olha,
Eu penso que há um aspecto que é particular e que para mim tem sido central na definição das políticas dos vários governos, nem sempre tem sido concretizado e que passa pela questão das várias autonomias. Nós em Portugal, nas administrações públicas, temos várias autonomias, vários órgãos na administração local, nas municipais, nas regiões autónomas, nos ministérios, e é preciso perceber de que forma é que todos reivindicam mais autonomia, mas mais autonomia para fazer despesa e não se vê o lado da responsabilidade e da responsabilização, sobretudo no gasto dos meios públicos, grandes avanços. E, portanto, o Tribunal de Contas tem chamado a atenção muitas vezes para estes aspectos. Não é preciso apenas reivindicar a autonomia para criar despesa, mas é necessário ter a capacidade também de suportar essa despesa e de criar receita própria. E se verificar na discussão deste orçamento, alguém ou algumas das instituições tiveram ganho de causa. Por exemplo, os autarcas foram dos poucos que conseguiram, junto do governo, curiosamente, manter os níveis de endividamento. Isso deixa-nos a pensar de que forma é que a reforma da administração local vai ser levada à prática, sobretudo no primeiro semestre deste ano. Mas insisto nesta questão. Hoje em dia, em Portugal, um dos aspectos mais importantes é perceber para que é que as instituições públicas, os dirigentes, as chefias, necessitam de autonomia e, sobretudo, responsabilizar o gasto dos dinheiros públicos para que o dinheiro que é de todos possa ser gasto com eficiência e com eficácia, mas, sobretudo, com transparência. Esse é o caminho para termos um déficit. Neste momento, as metas do déficit são de 4,5%. Não sei se é apenas este caminho, mas certamente que a discussão sobre a mais-valia das várias autonomias, do exercício responsável dessas autonomias por parte dos municípios, por parte das centenas e centenas e centenas de freguesias por parte das regiões autónomas e também do Poder Central, dos múltiplos institutos públicos, é um caminho. Evidentemente que a reforma da administração central foi já iniciada, aliás, na sequência daquilo que tinha sido o desempenho do anterior governo. Estão agora a começar a ser publicadas as primeiras leis orgânicas. Isso vai determinar a fusão, a extinção de alguns institutos públicos, de algumas estruturas que estão repetidas na administração pública. É preciso partir agora para outro campo, para o campo da administração local. É preciso refletir também sobre a natureza das autonomias regionais. E, sobretudo, é preciso pensar, como o Primeiro-Ministro disse, e bem, sobre a reforma importante do sistema de justiça, que não tem apenas efeitos diretos sobre a vida dos cidadãos, mas também sobre as empresas e sobre a própria vida do Estado. Qual a sua opinião sobre esta mensagem de Natal do Primeiro-Ministro? Penso que o Primeiro-Ministro quis, de alguma forma, corrigir algumas comunicações políticas que tinham sido feitas anteriormente. Repare que é uma mensagem, neste caso, sempre pensada, refletida, e isso permite ao Primeiro-Ministro tocar em 2 ou 3 aspectos que considera mais importantes. Eu penso que ele aqui fez referência, sobretudo, ao facto de ter ouvido muitos portugueses e ele refletir muito na sua mensagem a questão das pessoas, a importância das pessoas, a importância da confiança, sobretudo porque ele sabe que o ano vai ser difícil e é preciso, na minha opinião, sobretudo, transmitir esperança. Mas essa esperança tem que ser uma esperança real, realista, não ficcionada e, portanto, o cumprimento das metas